No vídeo anterior, eu expliquei e destaquei as vantagens das DeFi e eu mostrei por que elas têm um potencial de serem algo revolucionário no mundo. Já nesse vídeo aqui, eu vou me concentrar nos principais riscos inerentes às DeFi. Como todo bom investidor, você tem que pesar as oportunidades de um investimento, de uma classe de investimentos, com os riscos. E é importante você saber os riscos para que, na medida em que você tem algum controle, você tome precauções para mitigar esses riscos. E aqueles riscos que você não tem controle, pelo menos você está ciente para pesar isso na sua decisão de investimento, tá legal? E aqui eu elenquei 5 categorias de risco e eu vou começar a apresentar elas das mais genéricas para as mais específicas, do risco mais genérico para o mais específico, ok? Então, sem mais delongas, o primeiro risco de operar DeFi não é propriamente um risco do DeFi em si, é o risco financeiro, é o risco da operação. Se você compra um ativo acreditando que ele vai valorizar, ele não valoriza, você acaba tendo prejuízo. Se por outro lado você opera vendido, você faz um short, o ativo valoriza, você perde dinheiro. Mais especificamente de uma operação de você prover liquidez para uma pool de liquidez DeFi, você tem o risco de perda impermanente, operar futuros, operar alavancados, enfim. Qualquer operação você tem um risco financeiro. Embora esse não seja um risco exclusivo das DeFi, eu faço questão de deixar ele elencado aqui porque algumas pessoas não têm ciência dele, tá legal? E o segundo risco é o risco sistêmico. Esse risco é muito importante você estar ciente. Um risco sistêmico é um risco que pode afetar o sistema financeiro descentralizado como um todo. E existem alguns potenciais gatilhos para acionar esse risco, para despertar esse risco. Por exemplo, o risco regulatório. Dependendo de uma posição regulatória da SEC, você pode ter um determinado efeito em todo o setor de DeFi, ok? Risco sistêmico. Mas não só isso. Diversos protocolos, eles se utilizam de algumas peças-chave que fazem parte da infraestrutura de DeFi, como por exemplo oráculos, ok? Então, para que entrem informações nos protocolos de DeFi, a gente precisa da figura de um oráculo, que é o repositório de informações externas nas blockchains. E muitos protocolos se utilizam de um mesmo oráculo. E aqui o oráculo é só um exemplo, ok? Se esse oráculo tiver algum problema, a gente vai ter esse problema se alastrando por todo o sistema DeFi. A gente também tem o risco de exploits, que são brechas de segurança exploradas por hackers de alto nível. Então, eles entendem essa conjuntura, essa interligação de diversas infraestruturas de protocolos e eles procuram explorar essas vulnerabilidades em conjunto. Então, revisando até aqui, a gente tem em primeiro lugar o risco financeiro da operação e em segundo lugar a gente tem o risco sistêmico, que pode ser tanto um risco regulatório que afete o setor como um todo ou um risco que afete uma tecnologia que tem utilização disseminada em vários protocolos, beleza? E o terceiro risco que eu destacaria aqui, que eu destaco, é o risco da plataforma. Então a gente tem uma série de protocolos, uma série de ecossistemas de finanças descentralizadas. E esses protocolos, eles são desenvolvidos em determinada plataforma. A mais utilizada é a EVM, a Ethereum Virtual Machine. Mas a gente também tem a rede da Avalanche, a gente tem a rede da Terra. E se essa plataforma principal em que diversos protocolos são construídos, se essa plataforma tem algum problema, a tendência é que esse problema gere efeitos em todos os protocolos DeFi que dependem dessa tecnologia. Por isso é importante, quando você vai decidir investir em um ativo, você saber se ele foi criado numa plataforma já consolidada e qual o grau de segurança e de confiabilidade dessa plataforma. E o quarto e penúltimo risco que eu destaco aqui é o que a gente pode chamar de o risco da contraparte, risco de contraparte. Como assim? Bom, toda operação financeira é uma operação que envolve no mínimo
duas partes. E se a outra parte com que eu vou fazer o meu acordo, ela não cumpre o dever dela, esse é um risco que eu posso chamar de risco da contraparte. Nas DeFi, esse é um risco que é menor do que nas finanças tradicionais, principalmente porque a gente tem a figura dos contratos inteligentes, dos smart contracts, que eles auto-executam as cláusulas pactuadas inicialmente entre as partes. Mas para que eles sejam de fato efetivos, a gente tem que saber quão descentralizados são esses protocolos. Um alto nível de descentralização, ele não acontece da noite para o dia. O Bitcoin hoje é o protocolo mais descentralizado de todos, mas lá no início ele era muito centralizado. Inicialmente a gente tinha poucos nodes do Bitcoin e esses nodes foram se espalhando com o passar do tempo. Além do que, a gente tem que ter sempre em conta quais são os mecanismos de incentivo para que cada rede se espalhe e se torne de fato descentralizada. Os protocolos que possuem um controle centralizado, eles estão mais sujeitos a aplicar scam, rug pulls, entre outros esquemas fraudulentos. E o quinto e último risco que eu destaco é o risco operacional. E aqui a gente pode ter tanto um erro de operação na execução, na programação dos contratos, o famoso bug, quanto você pode errar alguma operação, você pode digitar algo errado, podem ocorrer erros, falhas ou descuidos tanto na fase da operação que você vai executar, quanto também em relação à custódia dos seus ativos. E eu não quero, obviamente, com esse vídeo aqui, te desanimar e desestimular que você opere no DeFi. Mas tem aquela célebre frase que eu acho que é de algum super-herói, alguma coisa assim. Com grande poder vem também uma grande responsabilidade. E as finanças descentralizadas, elas dão para os indivíduos, de um modo geral, um grande poder, um grande acesso a diversas operações financeiras, das mais simples, como pegar dinheiro emprestado, emprestar dinheiro, comprar e vender ativos, quanto operações mais complexas. Isso é muito acessível a qualquer pessoa. Mas, junto com essa grande possibilidade, vem também uma grande responsabilidade. E para você adotar as medidas pertinentes, o primeiro passo é você ter consciência dos riscos envolvidos. Por isso, eu fiz questão de fazer esse vídeo aqui sem a pretensão de que essa listagem de riscos seja exaustiva, ok? Eu procurei organizar os riscos e listar alguns que eu considero principais. Se existe algum risco que você considera relevante, eu acabei não falando aqui nesse vídeo, contribui com o conhecimento das pessoas, que a gente está construindo aqui uma comunidade, ampliando o conhecimento de todos, contribui deixando aqui o comentário, tá legal? Espero que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima.